Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do BTG Trader. E hoje a gente vai falar sobre as melhores figuras técnicas que você pode operar, ou pelo menos as melhores na minha opinião. Bom, figuras técnicas é uma coisa que tem que fazer parte do arsenal de qualquer analista técnico e faz bastante parte do meu dia a dia e da forma como eu opero. É importante a gente falar que, por mais que as figuras técnicas tenham vários nomes diferentes, vários nomes curiosos, o objetivo é que esses nomes eles são uma forma de facilitar o entendimento, de facilitar você ensinar e você explicar como que acontecem as variações de oferta e demanda dentro do mercado. As figuras técnicas, elas não foram criadas, isso é um ponto muito importante. Se a gente olha o livro do Schabacker, que foi o primeiro cara a falar sobre figuras técnicas, ele comenta esse ponto no detalhe. O livro dele, se não me engano, acho que é de 1932, e ele fala que padrões técnicos, figuras técnicas não são criadas, elas são descobertas. Ou seja, as figuras técnicas que a gente estuda, ombro, cabeça, ombro, triângulo, retângulo e etc., na verdade, os operadores da época já consideravam essas formações e o que ele fez foi compilar esses padrões que as pessoas descobriram no mercado. E lembrando, não são padrões que acontecem em um período específico do tempo. Eles são padrões que eles refletem a mudança das dinâmicas de oferta e demanda. Isso tem que acontecer. Para as dinâmicas de oferta e demanda mudarem, necessariamente elas vão formar algumas das figuras que a gente vai citar aqui. Então, quem quiser estudar sobre figuras, é muito importante. O Schabacker foi o primeiro autor a falar sobre isso. Depois o Edwards Magui ficou famoso, depois você tem o Diller, que talvez seja um dos melhores livros que a gente tem de figuras técnicas, justamente pela simplicidade com que ele mostra. Então, tem muita coisa legal. E aí você pode me falar, tá bom, você opera todas as figuras? Não. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Dentro do banco, dentro do que eu faço aqui, a gente fica olhando o mercado o dia inteiro. A gente fica, eu não sei quantos papéis eu olho por dia, tá? Mas eu devo olhar mais ou menos ali, sei lá, 1.500, 2.000 gráficos por dia. Eu tive que criar algumas estratégias disso ficar o mais objetivo possível, tá? As figuras técnicas, qual que é um ponto em que muita gente peca? É justamente pela subjetividade. Você pode mostrar um gráfico para vários analistas técnicos e eles tirarem conclusões totalmente diferentes. O problema não está em eles tirarem conclusões diferentes. O problema é quando eles tiram conclusões diferentes sem ter um critério específico, né? Sem ter uma regra, sem ter uma diretriz específica sobre aquilo que eles estão olhando. Eu vou comentar algum desses padrões. Primeiro ponto, né? Para ter um padrão que eu gosto de mercado, esse padrão ele precisa ter alguma definição objetiva. Os padrões eles podem ter linhas diagonais ou linhas horizontais. O que seria isso? Por exemplo, um triângulo simétrico. Ele tem uma formação mais ou menos assim. Ou seja, o mercado vem com topos e fundos ascendentes, de repente ele pode formar alguns topos mais baixos e fundos mais altos, e aí quando você tiver o rompimento do triângulo, você deveria operar isso aqui. Qual que é o problema de figuras que dependem tanto de linhas diagonais, na minha percepção? É o efeito que acontece quando você tem um rompimento dessas linhas. Então imagina que você tem um triângulo aqui, ó. Então o mercado veio, testou, fez o topo, cada vez mais baixo, o fundo cada vez mais alto. Aí ele vai e rompe essa região. Aí você chega e fala assim, beleza, deixa eu ajustar esse triângulo aqui. O mercado vem, rompe o fundo. Você fala, opa, perdeu a linha do fundo, deixa eu ajustar esse triângulo mais ou menos aqui para cá. E aí ele rompe essa região de topo. Aí você vai ajustar a linha do triângulo cada vez mais e assim vai. O que vai acontecendo é que ele pode formar uma série de falhas de rompimento e de repente, quando você se dá conta, o mercado simplesmente estava com uma formação mais ou menos assim. E aí ele vai rompendo essas linhas do triângulo a cada momento e de repente quando você vê o mercado ele só estava assim, ele só estava lateral. E nesse meio do caminho você tomou um monte de stop aqui. O que eu mais gosto são as figuras que têm linhas horizontais. Precisa todas as linhas das figuras serem horizontais? Não, mas o ponto de entrada, ou pelo menos o ponto que eu quero mais entrar, deve ser uma linha horizontal, como, por exemplo, as figuras de triângulo ascendente. Uma coisa que eu gosto muito quando acontece no mercado é quando você tem o preço fazendo uma série de topos e fundos ascendentes, ele encontra uma resistência, né? Vamos dizer que aqui está R$10, ele encontrou uma determinada resistência. Os vendedores defenderam essa região, empurraram o preço para baixo, os compradores não conseguiram levar o rompimento. O mercado começa a corrigir e, de repente, quando você vê,
ele vai e forma um fundo mais alto que o anterior, ou seja, os compradores quiseram pagar cada vez mais caro. Os vendedores não tiveram força para empurrar o mercado mais para baixo. Mais uma vez o preço testa a resistência e vamos supor que ele não consegue romper essa resistência e ele faz um movimento de queda. Logo depois os compradores começam a reagir e aí você tem um outro fundo mais alto que o anterior, por exemplo. Porque os compradores eles acreditam que o mercado é para cima, eles querem comprar a preços cada vez mais altos. O mercado testa uma resistência novamente, não consegue. Só que o que está acontecendo aqui? Os compradores eles estão pressionando cada vez mais essa mesma região de resistência. Você tem fundos mais altos que os anteriores e um topo horizontal. Você tem aqui uma figura chamada de triângulo ascendente. Por quê? Porque esses fundos estão ascendentes. Essa figura, quando você olha pela dinâmica de oferta e demanda, você vai criando um efeito em que esses compradores eles estão voltando cada vez mais fortes e eles estão empurrando uma resistência, como se eles estivessem pressionando uma porta, e a partir do momento que você tem um rompimento disso aqui, você deveria ter um movimento mais forte de preço. Se você for notar, quando a gente fala de volatilidade de mercado, a volatilidade por vezes ela contrai, a volatilidade é cíclica, né? Ela contrai e ela expande, ela contrai e ela expande. O ponto de rompimento, ele é um ponto em que teoricamente você tem uma volatilidade muito baixa de mercado. O mercado está muito contraído, é como se você estivesse apertando uma mola. E a partir do momento que você tem esse rompimento, essa volatilidade ela se expande, o mercado ele ganha amplitude, é do mesmo jeito, como se você estivesse pressionando uma mola e de repente você solta essa mola. Esse movimento é muito forte. Um outro ponto que me faz gostar de operar esse padrão é que você consegue ter stops relativamente curtos, porque os fundos estão cada vez mais altos e que, sinceramente, se o mercado vem e perde o fundo anterior, não faz sentido, esse padrão não está sendo acionado para cima. E aí, para fechar, lembra que eu falei da questão de ser objetivo, você consegue definir de um jeito muito objetivo quais são as regiões desses topos. Isso aqui você não consegue ter dúvida, você só precisa determinar um ponto de preço. Quando você tem uma linha diagonal, você precisa determinar o preço e também determinar o ângulo dessa linha, que cada vez vai variar conforme essas linhas forem sendo rompidas. Então, por isso que o triângulo ascendente é um dos meus padrões favoritos. Vocês conseguem estudar algumas variações desse tipo de figura, por exemplo, nos trabalhos do William O'Neill, nos trabalhos do Mark Minervini, nos trabalhos do Quillan McGee, enfim, são várias pessoas, principalmente lá fora, que gostam de operar o swing trade usando as figuras de triângulo ascendente. Por conta desse fator de que você tem uma resistência horizontal muito bem definida, você tem o mercado pressionando, os compradores cada vez mais pressionando uma determinada região, e você tem esse efeito de contração de volatilidade, seguido de expansão de volatilidade. Uma outra figura técnica que eu gosto muito de operar, que segue mais ou menos os mesmos princípios, é uma figura chamada de Cup and Handle. A primeira vez que ela apareceu na literatura foi no livro do William Diller, How Charts Can Help You in the Stock Market. A formação de Cup and Handle, qual que é a característica base dela, e depois a gente pode falar um pouco mais no detalhe. Você tem o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, de repente você tem um fundo arredondado, seguido de um fundo mais alto, e o mercado faz um rompimento disso aqui. Por que eu acho interessante essa figura? Por que eu gosto de operar essa figura? Eu acho que é uma das melhores figuras para se operar. Primeiro, você tem o mesmo efeito, tá? E as figuras aqui que eu vou falar, elas não fogem desse efeito de você ter uma linha horizontal, de você ter um determinado parâmetro horizontal para definir a sua entrada. A diferença do Cup and Handle para o triângulo ascendente é que o mercado ele forma esse fundo arredondado, né? Como se ele fosse caindo aos poucos e subindo aos poucos. E perto do ponto de rompimento, ele chega a fazer um fundo aí sim mais alto que o anterior antes de romper. Isso mostra para a gente que os vendedores defenderam a região, foram trazendo o preço para baixo, mas não foram fortes o suficiente para fazer um movimento muito forte para baixo. Os compradores, aos poucos, eles foram acumulando posição, eles foram comprando essa determinada ação, levando o preço até mesmo devagar a chegar perto daquela resistência prévia. Os vendedores tentaram numa segunda vez defender esse nível, os compradores que já haviam formado esse fundo arredondado, formam um fundo mais alto que o anterior, pressionam essa região de resistência o máximo possível e a gente tem um rompimento disso aqui, fazendo com que mais uma vez o mercado saia de um estado de contração de volatilidade, né, de diminuição de amplitude, para um estado de aumento de amplitude. E aí quando você tem um rompimento, você tem aquela aceleração, você consegue colocar o stop, por exemplo, nesse último fundo e sei lá, você consegue pegar uma vez o seu risco, você consegue pegar duas vezes o seu risco a partir do momento que o movimento se desenvolve.
Todos esses padrões que eu estou falando, você pode usar o guia de médias móveis, você pode usar a orientação de médias móveis junto também para confirmar, não tem problema nenhum. Mas é um padrão que eu gosto muito. Esse padrão é o Cup and Handle. E para fechar, um último padrão, que aí talvez seja o mais simples de todos, o mais óbvio de todos, são as figuras de retângulo. Ou seja, você tem simplesmente topos e fundos horizontais. Você tem um mercado que vinha no movimento de alta, né? Ideal que se tenha topos e fundos ascendentes antes. O mercado forma uma pequena contração de volatilidade. Imagina aqui que, por exemplo, você tem uma média móvel de 21 períodos. De repente você tem um rompimento desse nível e o mercado avança a favor da tendência. A ideia é bem próxima dos outros padrões. Você tem o mercado que ele vinha avançando, ele vinha com tendência, ele forma uma contração, ele forma uma consolidação e de repente ele rompe o topo dessa consolidação. E eu gosto disso porque a gente consegue definir esses topos de um jeito bastante objetivo. Você consegue ter de fato confirmações de quando que a gente tem um rompimento da região e aí, enfim, para poder pegar um movimento a favor. O que eu quero trazer para vocês comentando sobre esses padrões parece muito simples, mas eu quero que vocês enxerguem isso com profundidade. Uma coisa que eu acho que é muito importante no mercado é que você tem alguns playbooks, você tem alguns padrões em que você opera e você se torna especialista neles. Eu diria que um grande trader ele não precisa muito mais de 3, 4, 5 padrões no máximo para poder construir uma carreira no mercado. O que ele precisa fazer é entender no detalhe cada padrão, entender além da decoreba, né, ver de fato ali como que está a dinâmica de oferta e demanda dentro de cada padrão e, obviamente, combinar isso com outras coisas, combinar isso com macro, combinar com uma análise de força relativa, combinar com tendências. As figuras técnicas, elas servem simplesmente para ajudar a gente no timing de entrada. Então é isso, pessoal, esses são os padrões técnicos que eu mais gosto de operar. Lembrando, linhas horizontais e alternância de estados de contração de volatilidade e expansão de volatilidade. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos, deixa o like, comenta aqui, eu quero saber quais são os padrões técnicos que vocês gostam de operar. Te vejo numa próxima, até mais e tchau, tchau.